Meus queridos, que bênção estarmos nesse domingo em culto, em louvor, em adoração. Hoje pela manhã nós estivemos realizando a segunda aula da parte introdutória da nossa EBD.3. Estamos com os cursos para esse semestre. No final daremos maiores informações sobre isso, mas fiquei muito feliz de ver a participação hoje pela manhã, um grupo considerável, iniciando aí um novo curso sobre batalha espiritual. Um tema que tem tantas controvérsias, muitas dúvidas. Você terá a oportunidade de tirar essas dúvidas, de crescer, de ser edificado, participando do curso Batalha Espiritual, aos domingos pela manhã, na oportunidade de culto, juntos louvando e bendizendo ao Senhor. Escolhemos para este ano trabalharmos sobre o trilho da unidade, ainda que sempre estivemos procurando fazê-lo, no decorrer da nossa história. Nós queremos fortalecer ainda mais, tendo em vista o momento que nós vivemos, um tempo também de retomada, e conversando e analisando a realidade nas igrejas de um modo geral, e algo comum tem sido destacado pelos pastores. Muitos que eram crentes, muitos cristãos, durante esse processo de pandemia, se fortaleceram ainda mais na fé. Outros acabaram, infelizmente, enfraquecendo na fé. Alguns voltaram com mais vontade de buscar ao Senhor e de servir ao Senhor. Outros arrefeceram essa vontade. Mas algo comum também é que as igrejas têm recebido muitas pessoas novas, muitas pessoas que foram alcançadas de modo online, que foram, de algum modo, afetados ou afetadas pela pandemia e viram nisto a necessidade de buscar mais a Deus. Então, o Senhor é quem sustenta a obra, o Senhor é quem conduz, e nós aqui estamos juntos para darmos continuidade. Em breve estaremos ministrando uma palavra que Deus colocou no meu coração, baseada no livro de Daniel. Eu achei muito interessante, não é o texto que nós iremos pregar hoje, vamos enfatizar hoje, mas Deus ele fala com Daniel de um modo muito claro, e eu gostaria de explorar com a igreja no momento oportuno, em duas situações ali no capítulo 2 de Daniel, verso 9, ele diz assim: siga o seu caminho, Daniel. No verso 13 ele diz: quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Nós vamos nos deter em um outro momento nesse texto, mas Deus falou muito ao meu coração sobre essa perspectiva. Siga o seu caminho. Seguirmos em frente. Domingo passado nós falávamos sobre o tema geral, unidade sempre, unidos sempre, e utilizamos o texto de Êxodo, quando Deus fala por intermédio de Moisés: por que estão clamando? Diga, pois, aos filhos de Israel que marchem. Precisamos dar continuidade. Mas no decorrer dessa continuidade, muito obrigado, irmã Ângela, no decorrer dessa continuidade, precisamos, sim, dar sequência, precisamos continuar avançando, mas não sem discernimento e também observando, tendo as percepções corretas para hoje. Buscarmos em Deus discernimento e percepções para hoje. Unidos sempre, e a minha ênfase nesse momento é exatamente esta: discernimento e percepções para hoje. É interessante nós observarmos que os sistemas sociais construídos pelas sociedades, eles têm algumas características específicas, dependendo do tempo, dependendo da época, dependendo das pessoas que constroem esses sistemas sociais. E eu selecionei 3 que, digamos assim, estão presentes, vivendo concomitantemente nesse tempo de sociedade que nós estamos convivendo, estamos realizando. Eu destaco, por exemplo, a sociedade do consumo, que está muito vinculada à visão capitalista de mercado, e ela acaba estabelecendo algumas conexões com aquilo que também pode ser chamado de uma sociedade hedonista.
Segundo um artigo, Cidadão Hedonista, Diálogo sobre Consumo e Cidadania na Sociedade Contemporânea, nós observamos que esta percepção, ela continua cada vez mais forte no nosso tempo, principalmente naqueles núcleos ou famílias onde as pessoas elas acabaram migrando para a condição de classe média, aqueles que já estavam, aqueles que migraram, mas também temos um movimento daqueles que estavam em classe média e estão, infelizmente, por causa das dificuldades, inclusive que a pandemia trouxe, diminuindo o seu padrão de vida. Mas esse padrão de vida está vinculado, está relacionado a uma necessidade contínua de consumo. E isto acabou também por contribuir e gerar duas outras formas, ou dois outros modelos de sociedade que eu destaco, como, por exemplo, a já bem discutida, debatida sociedade líquida do sociólogo Zygmunt Bauman, onde ele destaca a fragilidade das relações humanas, porque estão baseadas justamente nesta relação de troca. Eu acabo construindo um relacionamento, mas com base naquilo que aquele relacionamento pode me oferecer. Então, as pessoas procuram, inclusive, ainda se casar, estabelecer relacionamentos, mas o foco está naquilo que o outro pode me trazer de benefício. Essas relações líquidas, elas também são potencializadas pelas questões tecnológicas, pelos relacionamentos que muitas vezes são construídos em redes sociais e coisas do gênero. Uma outra percepção, um outro modelo, trazido por um filósofo coreano, Byung-Chul Han, ele fala sobre a sociedade do cansaço, tema esse que já foi, inclusive, da nossa aula inaugural da EBD, no segundo semestre do ano passado, onde eu destaquei, então, as características dessa sociedade. E por que eu faço menção a esses modelos, a sociedade de consumo, a sociedade líquida e a sociedade de cansaço? Porque todas elas, queridos, elas trazem características que foram potencializadas a partir de algo comum, de algo que está presente nos três modelos. A realidade do ser humano, que está sujeito ao pecado, que está vivendo de acordo com aquilo que foi estabelecido, com base nas necessidades pessoais, né? E quando a gente olha para estes modelos de sociedade, a sociedade que nós vivemos, precisamos fazer aqui uma reflexão enquanto povo de Deus e igreja. Podemos nos colocar numa posição apenas de críticos, de pessoas que estão avaliando esses processos, mas até que ponto nós também estamos inseridos e alimentando esse tipo de cultura, esse tipo de modelo. E é muito fácil, a linha é muito tênue entre você tentar fazer o bem e acabar aceitando e se conformando com aquilo que a maioria faz. É interessante que tem algumas cidades, eu já visitei por uma questão óbvia, não falarei o nome, até por uma questão de sobrevivência, né, em que as pessoas têm o hábito de jogar lixo na rua. E eu achei muito estranho aquilo. Era comum ver do carro saindo latinha, saindo bolinha de papel, saindo coisas do gênero. E é interessante porque isso se torna um hábito, se torna uma cultura daquela sociedade. As pessoas acabam fazendo automaticamente, ela nem acaba pensando e refletindo qual é o mal que aquilo pode causar e assim por diante, né? Então perceba que nós, na verdade, o tempo todo, precisamos avaliar, precisamos sempre revisitar as Escrituras para buscarmos discernimento e as percepções corretas para hoje. E o texto que eu trago para a nossa reflexão, com o intuito de aprimorarmos, ampliarmos o nosso discernimento e partirmos por duas percepções que todos nós devemos comungar, duas percepções das quais nós devemos viver, devemos mergulhar nestas percepções, encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4, apenas os 6 primeiros versículos. Efésios, capítulo 4, os 6 primeiros versículos da palavra de Deus.
Efésios 4 nos diz assim a palavra do Senhor: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse verso 6, meus queridos, destaca de modo tão sublime o finalmente ali, o qual, né? Um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A palavra todos aparece 4 vezes aqui nesse versículo. Discernimento e percepções para hoje. Somente seremos de fato felizes se nós abandonarmos os modelos que os seres humanos constroem. Se nós deixarmos de lado os rótulos que nós construímos e acabamos valorizando e incentivando ideologias de A, B, C, D, de vermelho, de azul, de branco, de amarelo. Achei interessante que o Christian, o Levi e a Isabel hoje combinaram, né? Não combinaram com os demais, né? Estava bonito aqui. Quem é flamenguista ficou feliz, né? Ou quem é atleticano também, né? Mas o fato, queridos, é que nós temos uma tendência de adotarmos padrões do mundo, adotar os modelos do mundo, adotar os esquemas do mundo. E a palavra esquema é utilizada também pelo apóstolo Paulo, quando ele fala lá no texto de Romanos: rogo-vos, pois, capítulo 12, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz ali: rogo-vos, pois, irmãos, que não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Ao esquema, o modus operandi, a forma como as coisas funcionam, porque a forma como a sociedade funciona, ela admite algumas distorções éticas, algumas distorções, algumas corrupções, para que o sistema continue ativo. E se nós não formos atentos, podemos ceder a estas percepções. Estava para fechar o negócio, adquirindo um produto com um preço mais acessível. Mas quando fui efetivar a compra desse negócio, descobri que existiam alguns elementos ali que não eram necessariamente escusos, não eram necessariamente ilícitos, mas precisava ser feito uma declaração, uma afirmação que não condizia com a verdade. Era algo muito simples, simplesmente fazer uma frase para que a empresa pudesse liberar a compra daquele objeto, daquele item. E quando tudo convergia para tal, e eu fui confrontado com isso, e a moça disse: sim, seu Antônio, não tem problema, a gente fecha, agora a questão, eu só preciso fazer uma justificativa aqui para podermos comprar, e o senhor então acessar esse material. E aí eu me deparei com uma situação. Para ter um desconto relativamente interessante, eu teria que admitir uma mentira numa frase do texto. E, queridos, se a gente cede a uma coisa como essa, nós vamos ceder a outras, e a outras, e outras, e outras, e outras. Tenho me deparado, meus irmãos, com uma realidade. Os irmãos, hoje pela manhã, me ouviram contar um pouco. A Neuza e eu, nossa família, está num processo de reforma da futura casa onde nós vamos morar. E eu me deparo com a realidade de que grande parte, meus irmãos, daqueles que estão envolvidos nesse processo, eles conseguem valores mais acessíveis porque não entrega nota fiscal. E aí, quando você não entrega nota fiscal, você só nega impostos. E é interessante que grande parte destes são irmãozinhos evangélicos. Há uma aceitação no meio evangélico
de você fazer algumas concessões. Mas não tem problema, você vai pagar 10% mais caro só por causa de uma nota? Sim. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Faz parte do processo. Faz parte da caminhada. Então nós precisamos decidir e escolher, meus irmãos, se vamos de fato viver o que a palavra de Deus nos ensina, ou se vamos fazer de conta e fazer concessões. Algumas coisas a gente vive, outras não. Algumas coisas a gente avança e outras não. Talvez você esteja pensando, esse texto fala essencialmente de unidade. E o que isso tem a ver com toda essa fala introdutória? Quando eu me refiro, meus irmãos, a termos discernimento e percepções para hoje, eu entendo que nós precisamos, em primeiro lugar, a primeira percepção que você e eu devemos ter é preferir atitudes que edificam. Preferir atitudes que edificam. Nós encontramos, dos versos de 1 a 3, atitudes que edificam e que transformam a sociedade em que nós estamos vivendo, que impactam a nossa casa, impactam o nosso casamento, os nossos filhos. Os nossos filhos estão atentos para ver como nós negociamos, como nós reagimos diante das crises, diante das dificuldades. Eles estão atentos para perceber as nossas atitudes, se as nossas atitudes edificam ou se elas destroem. E para vivermos e para termos atitudes que edificam, eu uso como exemplo aqui o início do versículo 1. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, o apóstolo Paulo estava preso, segundo a maior parte dos estudiosos concorda, ele estava na cidade de Roma, aprisionado, e ele diz assim: peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. O apóstolo Paulo estava preso, encarcerado, e o que me chama a atenção, e é essa atitude que eu quero destacar dentro de um conjunto, que nós precisamos viver como pessoas livres, verdadeiramente livres, e não aparentemente livres, mas encarcerados. Conheço muitos que professam a fé em Cristo, que deveria levá-los a uma liberdade genuína e verdadeira, mas que estão encarcerados. Paulo estava preso. Irmãos, essa é daquela frase que depois tem que tirar fotinho e mandar junto, entendeu, Levi? Né, pessoal aí? É algo que realmente nós temos que entender. Paulo estava preso, contudo agia como alguém livre. Hoje existem pessoas livres que agem como encarcerados. Nós temos o direito de ir e vir. Quantos, meus queridos, estão exercendo o direito de ir e vir, usando os coletivos, os ônibus, usando os aeroportos, usando os automóveis, usando a sua liberdade para andar nas ruas, mas, na verdade, em torno delas está uma jaula, está um cárcere. As pessoas, elas até muitas vezes se acham livres, mas estão encarceradas. Devemos, como o apóstolo Paulo, meus queridos, ter atitude que edifica. É atitude que ele poderia, talvez, assumir uma postura de ingratidão. E é interessante nós observarmos que Paulo, algumas vezes, ele destaca as lutas e as provas que ele estava passando, mas não num tom de reclamação, não num tom de murmuração. E ele entende e compreende que as lutas e provações que ele vivenciou e que ele passou, na verdade, faziam parte da escolha de liberdade que ele fez. De modo, queridos, que quando nós somos pessoas verdadeiramente livres, nós estaremos preocupados com aqueles que estão encarcerados. Paulo estava preso, mas livre no espírito, livre na sua fé, escrevendo a uma igreja, escrevendo a uma cidade, a pessoas
que acessavam muitos daqueles que estavam andando pelas ruas, mas encarcerados. Preferir atitudes que edificam é uma atitude de você instruir as pessoas a fazer o que é correto, desafiá-las e encorajá-las a andar de acordo com a vontade de Deus. E ele vai dizer como é esse modo digno da vocação em que fostes chamados. O que significa viver de modo digno a vocação em que fomos chamados. Verso 2. Com toda a humildade e mansidão. Como eu posso ter atitudes que edificam? Edificam com humildade e com mansidão. Sem humildade, sem mansidão, eu não vou edificar. Eu vou atrapalhar, eu vou dificultar, eu vou emperrar relacionamentos, dificultar a convivência entre as pessoas. Porque a ausência de humildade aponta para a presença do orgulho, da soberba, aponta para a autossuficiência que tantas e tantas vezes nós acabamos utilizando. A mansidão aponta para uma atitude de sobriedade diante das ofensas, uma atitude de sobriedade diante da traição, diante da injúria, diante da calúnia, diante do mal que alguém possa nos fazer. Em vez de revidar, eu sou manso e ajo com longanimidade. Palavra esta que nós deveríamos exercitar ou refletir e pensar nela todos os dias. A palavra longanimidade é composta pela simples combinação de um longo ânimo. Um longo ânimo. É um ânimo que se renova. É um ânimo que a cada dia encontra em Deus forças para exercitar a paciência. A sociedade do cansaço, que Byung-Chul Han fala, também é considerada como a sociedade do desempenho, onde as pessoas elas estão o tempo todo concorrendo umas com as outras, concorrendo para ver quem vai se dar melhor, quem vai tirar a nota mais alta, quem vai ser aquele que vai se sobressair no processo. A falta de paciência nos leva a agirmos de modo desproposital e exigirmos das pessoas uma velocidade maior, um resultado melhor. Nós ficamos impacientes porque o nosso time não fez o que a gente achava que tinha que fazer. Nós ficamos impacientes porque o atacante não foi do lado da forma como você disse que ele tinha que fazer. Ah, se fosse eu, duvido que você ia fazer melhor do que ele. Mas a gente acha que sim, não é verdade? Ficamos impacientes porque o nosso filho ou a nossa filha não fez. Amados, veja que a nossa sociedade, o nosso jeito de viver, ele torna os relacionamentos pesados, torna as convivências difíceis, torna casamentos operosos, torna amizades cada vez mais difíceis de serem estabelecidas. Quando Paulo nos diz que devemos viver de modo digno da vocação que fomos chamados, vivemos com humildade, mansidão, longanimidade, isso tudo nos permitirá, nos possibilitará fazer o quê? Verso 3 agora. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós conseguiremos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz se nós suportarmos uns aos outros em amor, conforme nos diz o final do versículo 3. Final do versículo 2. Suportando uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros em amor implica em eu abrir mão de algumas coisas. Hoje pela manhã eu dizia sobre a necessidade de nós revermos atitude de o tempo todo queremos prevalecer. Que a nossa vontade prevaleça sobre a do outro, que os nossos sonhos prevaleçam, que a gente prevaleça sobre as outras pessoas. E a Bíblia vai nos dizer ao contrário, devemos ter uma atitude
de humildade, de longanimidade, de mansidão, suportando uns aos outros em amor. E agora sim, com maior ênfase, eu quero destacar o verso 3, ele diz, fazendo tudo. Irmãos, olha como isso aqui é importante. Quando a Bíblia usa esse tipo de expressão, fazendo tudo, completamente, a origem, o texto original, ele está se referindo a algo que não tem falta de nada. E Paulo está dizendo assim, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se estivermos diante de uma situação de discórdia, de disputa, de termos que permitir uma situação mais acalorada se estabelecer, precisamos fazer de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E quando a Bíblia diz fazer de tudo, muitas vezes inclui fazer algumas concessões. Inclui, por exemplo, algo que nós não gostamos, nossos ouvidos têm dificuldade de aceitar o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6. Sabe o que ele nos diz em 1 Coríntios capítulo 6? É tão comum, amados, nós lidarmos com situações de disputas, inclusive no meio da igreja e do povo de Deus. Ele diz assim no capítulo 6 de 1 Coríntios, quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação da igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso diante de não crentes. E o verso 7 é confrontador. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Então vejam, queridos, que nós temos instrução na palavra de Deus, que devemos fazer de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se for necessário sofrer o dano, devemos sofrê-lo. Se for necessário termos prejuízos para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, que assim seja. Mas quantos de nós estamos dispostos a isso? Geralmente o nosso ímpeto é trabalharmos para que prevaleça a minha vontade, prevaleça o meu benefício. Preferir atitudes que edificam, eu coloquei como uma opção, porque de fato é uma opção. Preferir atitudes que edificam em vez de atitudes que destroem, que não colaboram para o crescimento, é algo que você e eu podemos optar. Nós podemos escolher sofrer o dano pelo bem comum. Podemos escolher ter paz do que ter razão. E quando eu digo desta frase, obviamente que eu não estou me referindo a questões de valores centrais da fé cristã. Obviamente que eu não vou fazer concessões de valores que são fundamentais para ter paz. O que eu estou dizendo, queridos, diz respeito às questões menores, às questões de convivências, às questões do dia a dia,
Às vezes nós brigamos por pequenas coisas, nós brigamos por causa de horário, nós brigamos por causa de preferências, nós brigamos por causa de sabores das comidas, nós brigamos porque discordamos de opiniões e temos opiniões divergentes sobre este ou aquele assunto, mas, amados, de forma alguma, de modo algum, qualquer tema deve nos separar. Nós devemos procurar convergências. E aí nós vamos para a segunda percepção. Além de preferir atitudes que edificam, em segundo lugar, nós devemos preferir temas que geram conexões. Preferir temas que geram conexões. E aqui nós temos algumas possibilidades dos versos de 4 a 6. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nesses versículos de 4 a 6, eu encontro aqui alguns temas que geram conexões. E eu gostaria de dizer que nós precisamos, queridos, construir teologias para convergências. E não alimentarmos disputas teológicas que aumentem divergências. Existem diferenças entre vários grupos cristãos. E essas diferenças entre esses vários grupos cristãos têm sido força motriz para causar rompimentos, sofrimentos, tristezas, angústias, agonias e morte ao longo da história da igreja. É para a tristeza, meus irmãos, que nós sabemos que no decorrer da história, cristãos mataram cristãos, defendendo uma posição teológica diferente sobre um assunto secundário. É interessante nós observarmos, meus queridos, que existem pessoas que defendem determinadas bandeiras denominacionais que acabam sendo mais importantes do que aquilo que nos une. Deus nos deu a oportunidade, a Neuza trabalhou na Irmandade Evangélica Betânia, que fica ali na região norte de Curitiba. Algumas instituições estão vinculadas, como o Hotel Estância Betânia, o Centro de Educação Infantil, a Escola Aldeia Betânia. A Neuza trabalhou lá, nós também trabalhamos, eu também em um tempo lá estive. E aquela organização é formada por pessoas de muitas denominações, muitos luteranos, muitos batistas, quadrangulares, evangélica livre, cristianismo decidido, presbiterianos, metodistas. E ali, meus irmãos, eu tive a oportunidade de fazer amigos, e tenho amigos, que somos de bandeiras denominacionais diferentes. Mas como é bom a gente se encontrar, por exemplo, o Beto, encontro com ele nos congressos, e é bom demais, meus irmãos, a gente ser igreja, ser corpo de Cristo. É bom sabermos, meus irmãos, que Deus está promovendo um processo de unidade no meio do povo de Deus, no meio cristão. Aquele movimento, por exemplo, da Semana do Avivamento, que começou, liderado pelo pastor Michel e vários outros pastores de juventudes aqui em Curitiba, mostra justamente isso, esse processo de Deus envolvendo igrejas de denominações diferentes. Com isso não estou dizendo, meus queridos, que nós temos que abrir mão de alguns valores que nos são importantes. Pelo contrário, os irmãos me conhecem, sabem também do quanto nós somos envolvidos nesse processo denominacional. Entendo o valor e como pastor batista tenho sido abençoado há muito tempo. A nossa igreja é uma igreja batista que foi e é tão abençoada no decorrer dos anos pelas instituições. Contribuímos, participamos. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que nós precisamos ter um olhar de proximidade, de conexão, em vez de separação. Convergências na palavra, aceitando e fazendo tudo para efetivamente vivermos
como um só corpo, um só espírito. Como nós podemos viver como um só corpo e um só espírito, procurando identificar quais são os temas que realmente são inegociáveis e que devem gerar convergência em nós. A própria unidade do corpo, há um só corpo. Nós somos individualmente os membros. É importante entendermos, meus irmãos, que o templo do Espírito Santo não é algo que ocorre de modo individualizado. Não sou eu o templo do Espírito Santo, somos nós o templo do Espírito Santo. Vós, pedras vivas, que constituem a casa de Deus, nos diz o apóstolo Pedro. A soma dos membros constitui o corpo de Cristo. Nós somos uma unidade. A Trindade é uma unidade. Façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem e semelhança. A coletividade está na divindade. É na coletividade que nós iremos viver a plenitude da vivência cristã, da vida cristã. Há um só corpo, um só espírito. Essa expressão, um só espírito, é importante dizer que a palavra aqui, espírito, aparece em letra maiúscula, porque ela está se referindo ao Espírito de Deus, e não ao espírito humano. Há um só corpo, um só espírito, o Espírito Santo. É Ele quem governa, é Ele quem dirige, é Ele quem conduz. Uma só esperança, que é Jesus Cristo, a esperança da volta de Jesus, esperança esta que nos levou a cantar, já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Amém, queridos? Porque nós temos a esperança que Jesus voltará, temos a esperança que isto não é algo ao qual eu irei, digamos assim, talvez aconteça ou talvez não. Quando nós trabalhamos o tema esperança, eu destaquei várias vezes a importância de compreendermos que esperança é muito mais do que o verbo esperar, que algo possa ou não acontecer. Esperança é uma fé ativa em uma determinada situação que eu tenho certeza que acontecerá. Só não sei ainda quando, mas eu sei que acontecerá. Como é o caso da volta de Jesus. Eu não sei quando vai ser, mas eu sei que acontecerá. Essa é a esperança. Esperança que nos une. A esperança da volta de Jesus. Essa esperança, meus irmãos, ela pode ser encontrada ali no início da igreja primitiva, no livro de Atos, capítulo 1. Quando Jesus ele fala, aos discípulos que ali estavam, os anjos falam, Atos capítulo 1, logo após a ascensão de Jesus. Jesus estava de fato conversando com os discípulos, mas nós encontramos o relato em Atos capítulo 1, em que o texto vai dizer assim, verso 9, depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Amém. Isso é palavra que gera convicção, é palavra que gera esperança. Esperança esta firmada numa certeza indubitável de que Jesus Cristo voltará. Esperança esta que nos une, porque nós estamos todos juntos, unidos e conectados em Cristo Jesus. Voltando ao nosso texto base, queridos, ele continua dizendo, vocês, uma só esperança a qual vocês foram chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. São temas que devem gerar conexões entre nós. Quando surgirem disputas, quando surgirem algum tipo de debate, nós precisamos sempre entender que tudo deve ser submetido
crivo da unidade da fé, ao crivo da unidade da palavra, ao crivo da unidade de que estamos todos debaixo de um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, que age por meio de todos e está em todos. E Paulo faz tanta menção a isso para deixar muito claro que o nosso Deus é um Deus que se manifesta por meio de todos. A beleza da igreja do Senhor Jesus Cristo está justamente em fazer parte do corpo. Quando eu faço parte do corpo, eu estou conectado a uma organização, muito mais do que uma organização, a um organismo que cuida de si próprio. Nós vamos explorar em outras oportunidades o que é dito na continuidade do capítulo 4, por exemplo, ali no versículo 15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, nós entendemos e percebemos que precisamos ter sempre, em que formos escolher, em primeiro lugar, preferir atitudes que edificam, nas palavras, no comportamento, na abordagem, preferir atitudes que edificam. Então, quando você for conversar com alguém hoje, chegando em casa, quando você amanhã chegar no trabalho, for estabelecer algum relacionamento, quando você for fazer qualquer coisa, pense e reflita, as suas atitudes vão trazer edificação? Essa pessoa ela vai ser abençoada por relacionar-se com você? Segundo lugar, preferir temas que geram conexões. Eu entendo que isso é extremamente adequado nos nossos dias, porque, queridos, eu vejo, é fácil perceber que muitos estão preferindo temas que geram desconexão, preferindo temas que geram dificuldades, que geram angústias. Nós devemos preferir aquilo que nos une, aquilo que promove a paz do Senhor. E eu finalizo a minha fala nesse momento, queridos, dizendo da seguinte forma e maneira. Quero fazer um parênteses aqui rapidamente. Existem algumas culturas evangélicas de igrejas. E o que eu vou fazer agora é um rápido reflexão junto com vocês, mas não com o intuito de criticar, mas de você entender o porquê que existem essas situações e por que nós somos do jeito que somos, como Igreja Batista no bairro Novo Mundo. Existem igrejas, meus irmãos, que realizam cultos diários. E esses cultos diários, eles estão focados em bênçãos, cura, libertação. Isso é bênção. Nós devemos buscar a libertação em Cristo. Devemos buscar as bênçãos de Deus, mas não apenas elas. Algo que eu sempre insisto, em vez de buscarmos as bênçãos de Deus em um culto, eu preciso buscar ter uma vida abençoada. Eu gosto de pensar na vida de Daniel. Daniel é um dos personagens bíblicos que você encontra um homem abençoado em sua trajetória. Ele é abençoado desde a sua infância, da sua juventude, até a sua velhice. Ele foi abençoado, porque sempre esteve buscando a presença de Deus. O que nós encontramos na cultura evangélica dos nossos dias é uma tendência de programações e eventos para as pessoas procurarem apenas como que se a igreja fosse um pronto-socorro. A igreja pode desempenhar esse papel em alguns momentos, mas a igreja é muito mais, meus irmãos, do que um pronto-socorro. A igreja de Jesus Cristo é uma agência do reino de Deus na terra. Compreendeu? O que é a igreja de Jesus? Uma igreja local? É uma agência do reino de Deus. Vocês e eu somos
agentes da igreja, agentes do reino de Deus nesse mundo. Por isso, meus irmãos, eu entendo como igreja, como liderança pastoral, que nós precisamos levar a igreja a se aprofundar na palavra de Deus para buscar uma vida abençoada, e não apenas as bênçãos de Deus. Então, quando a gente insiste em falar sobre unidade, é porque não é possível ser um homem abençoado, uma mulher abençoada, sem estar conectado com a igreja, o corpo de Cristo. Não é possível. Não é possível frutificar sem estar conectado na videira, que é Cristo. Não é possível ser feliz sem você fazer parte de uma igreja local, onde você participa, você ora, as pessoas oram por você, você ora pelos outros, você faz parte de algo maior. Irmãos, como é gostoso vermos isso, unirmos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Sozinho, as nossas contribuições não fariam grande coisa, talvez, mas quando elas são somadas, nós podemos fazer muito. Amanhã nossa igreja estará atendendo uma família, socorrendo uma família numa necessidade específica. Por quê? Porque você ofertou, porque você participou. Isso é ser igreja, é fazer parte do corpo de Cristo, estarmos unidos, direcionados. Irmãos, eu insisto, porque unidade não é algo que a gente alcança apenas estando juntos nas celebrações. Também estando juntos nas celebrações, mas no dia a dia, na convivência, no bem-estar. É importante entendermos, meus irmãos, que nós precisamos criar conexões para multiplicar pastoreio, multiplicar discipulado, multiplicar cuidado mútuo. Porque se não fizermos isto, não conseguiremos abraçar a todos. Mas nós precisamos abraçar a todos, porque há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança para a qual nós fomos chamados. É interessante, amados, nós identificarmos que eu usei o verbo preferir atitudes que edificam, preferir temas que geram conexões, porque a nossa vida, todos os dias, é feita de escolhas. Nós preferimos. Você preferiu estar aqui hoje do que ficar em casa. Amém, que benção. Maravilhoso você ter feito isso. E assim será todos os dias. Eu posso e devo decidir se eu prefiro ler a Bíblia, me alimentar das Escrituras ou acessar outras coisas. A conexão com o corpo de Cristo leva-nos a ter saúde. Pastor Isaltino, esta semana participava de uma mentoria e ele ministrava aos nossos corações. Pastor Isaltino Azevedo. Isaltino? Irlande. Fiquei com o Isaltino Gomes, faz tempo que eu estou pensando nele. Pastor Irlande Pereira de Azevedo. E ele contava uma história que muitos aqui já conhecem, inclusive, mas que cabe bem nesse momento. Ele dizia de um pastor que uma vez foi visitar uma família que estava afastada, há algum tempo não participava dos cultos, e era um lugar muito frio, gelado, onde nevava. E ele chegou na casa daquela família, um domingo à tarde, e encontrou eles em torno da lareira, porque era frio, estava nevando do lado de fora. E aí eles começaram a conversar, enfim, e de repente ele percebeu que a lareira estava abastecida ali com lenha, e ele foi aos poucos afastando uma das brasas do braseiro. E até que chegou um ponto que aquela brasa que estava acesa, ela foi sendo afastada, que ela acabou então esfriando e virando apenas um carvão, um torrão. E aí ele disse assim: irmãos, eu vim aqui para... E aí o líder da família disse: pastor, não precisa continuar, nós já entendemos, nós vamos voltar, nós não podemos ficar fora do braseiro.
Irmãos, não fique fora do braseiro. Ficar fora do braseiro, às vezes parece ser a melhor alternativa, porque nós temos a tendência de achar que a gente resolve melhor as coisas às vezes sozinhos, mas não é essa a melhor alternativa. Às vezes nós podemos acumular uma ideia de que, pelo fato de termos nos afastado do braseiro, puxa, por que não vieram me buscar? Por que não... E aí, se você entrar nesse tipo de fala, o inimigo ele vai semear cada vez mais raiz de amargura no teu coração. E eu quero desafiar você, meu irmão que está aqui, você que nos acompanha de modo online, para você não alimentar esse tipo de pensamento. Não, com isso eu não estou querendo isentar a responsabilidade de nós, pastores, líderes, igreja, povo de Deus. O que eu estou dizendo é que eu não posso utilizar-se disso para dizer, eu estou afastado e ninguém cuidou de mim, então eu vou morrer aqui. Não, você pode também e deve também fazer a sua parte. Faça a sua parte, por exemplo, se conectando a um pequeno grupo. É bom demais fazer parte de um pequeno grupo. As células voltaram esta semana e eu vi o pessoal compartilhando as fotos dos encontros. Irmãos, é necessário, é fundamental. É bom demais e necessário estarmos aqui juntos, conectados para celebrar, para adorar e bendizer ao nome do Senhor. A pandemia está atrapalhando? Tá, mas ela não vai nos parar, em nome de Jesus. A pandemia dificultou algumas coisas, dificultou, mas ela não travou, irmãos. A vida continua. Vamos continuar buscando, procurando fazer a vontade do Senhor, fazendo a nossa parte individualmente e a nossa parte coletivamente como corpo de Cristo. Convido você a colocar-se em pé, vamos adorar ao Senhor, e que ao cantarmos a canção que será ministrada, você procure refletir sobre a conexão sua com essa letra, com essa canção, para nós adorarmos ao Senhor. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, siga todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo
ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. As vozes, temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia em quem o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser temos que ser temos que ser. Eu separei algumas imagens ali que representam os modelos de sociedade que estão à nossa volta. O primeiro deles coloca um desenho apontando para a pessoa se transformando em código de barras. E é mais ou menos isso que nós estamos alimentando, colaborando. E acabamos olhando e estabelecendo relações para consumirmos dessa relação. A outra aponta para pessoas com as suas atividades, indo de um lado para o outro, cada um com o seu próprio problema, com a sua própria necessidade, alimentando aquela cultura da síndrome de Caim. E por acaso eu tenho alguma coisa com meu irmão? O que eu tenho a ver com isso? Temos tudo a ver. E a terceira imagem mostra-nos ali alguém cansado, porque também acabamos alimentando essa sociedade em que eu preciso ter e adquirir, e há um custo, há um preço, que muitas vezes é doloroso. Portanto, amados, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos revisitar as Escrituras, a palavra de Deus, e entendermos que a vida aqui nesse mundo, aqui nessa terra, ela tem os seus desafios, tem as suas dificuldades, mas ser igreja, corpo de Cristo, é levar as pessoas a oportunidade de viver aquilo que Jesus oferece. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Tem pessoas procurando alívio nas drogas, procurando alívio no álcool, procurando alívio na prostituição, procurando alívio na tecnologia. Alívio pleno é somente em Jesus Cristo, porque nele nós desfrutamos de paz. Conversava com a Neuza esses dias sobre o porquê tantas pessoas se permitem ser escravizadas por algumas coisas que estão ao nosso redor. E ela comentava, a partir de uma mensagem que ouviu, que quando nós desfrutamos da plena liberdade em Cristo, quando eu desfruto da bênção que é dizer não para o pecado, quando eu desfruto da bênção de viver uma experiência de plenitude no Espírito Santo, de estar orando e as lágrimas alcançarem os nossos olhos, porque aquele momento é tão sublime, é tão especial, nós entendemos que nós não precisamos mais daquilo que o mundo oferece, porque em Jesus nós temos tudo o que precisamos. Meu querido, em Jesus você tem tudo o que você precisa. Em Jesus não vai te faltar nada, porque Ele preencherá todas as coisas. Mas nós achamos que precisamos de muitas coisas. De fato, como Jesus disse a Marta, Maria escolheu aquela que não lhe será tirada. Ela escolheu estar aos pés do Senhor Jesus. Quero convidar você a fechar os olhos e orarmos. E eu quero orar por você que deseja nesse momento tomar a decisão de se colocar aos pés de Jesus.
de se colocar aos pés de Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu estou aqui, eu quero descansar em Ti, eu quero receber da Tua graça, do Teu favor, da cura que vem de Ti, e acessar essas possibilidades de ser alguém que prefere atitudes que edificam, de ser alguém que prefere criar conexões com as pessoas em vez de separar-se, mas juntar-se para viver o melhor do que o Senhor tem a nos oferecer. Senhor Jesus, eu me achego diante de Ti porque eu preciso de Ti. Alguém nessa noite que deseja chegar aos pés de Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu estou aqui, eu preciso da Tua intervenção, eu preciso da Tua graça. Levante a sua mão, gostaria de orar por você nesse momento. Levante a sua mão, você que precisa desse refrigério, desse descanso em Jesus Cristo. Alguém? Deus abençoe. Mais alguém? Levante sua mão, mantenha a sua mão levantada, amém. Quero orar com você nesse momento. Que Deus te abençoe, mantenha-se firme nesse processo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta hora eu clamo e peço a Ti a intervenção do Senhor, trazendo refrigério, trazendo cura, trazendo, ó Deus, a paz que excede todo o entendimento ao coração destes Teus queridos que neste momento buscam ao Senhor. Que haja, ó Deus, alívio em Cristo Jesus. Que o Senhor, ó Deus, dê ordem aos Teus anjos para nos visitar e nos livrar de todo mal e nos abençoar. Que o Senhor, ó Deus, possa nos guardar, o Senhor possa conduzir-nos, ó Deus, em passos firmes, não vacilantes, mas firmes, na direção correta, na direção da Tua palavra, na direção da unidade, como igreja, como corpo de Cristo, não deixando não permitindo que o afastamento nos esfrie, mas estando unidos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém.